Estou eu aqui na rodoviária. Eu acabei de sair do trabalho do açougue. Agora são 7h32 da noite, 11 de março de 2024. E um cliente lerdo ficou segurando eu lá. E eu perdi o ônibus. Agora eu vou esperar o das 8. Enfim, é claro que dá pra ver que eu tô com raiva, mas acontece. É porque não é a primeira vez. Enfim. Eu comecei a escrever, né, eu acabei de sair do trabalho, mas eu falei, não, eu vou falar. Quero falar hoje, quero conversar. Quero soltar isso de uma maneira verbal, sem ser escrito. É porque eu comecei a escrever tem, sei lá, 2 dias, 2 dias que eu comecei a escrever. Eu tava sentindo. E foi do nada, só eu falei, vou escrever. Eu comecei a escrever o que eu tava sentindo. E de certa forma é uma coisa que me ajuda. Pela ansiedade também. É algo que eu não achava que me ajudava, mas ajuda. Mas eu preciso, sabe, não ficar ligando muito o que eu escrevo. É só escrever, tá ligado? Só escrever e é isso, entendeu? Deixa rolar, deixa aí. Eu tô de botina com 2 mochilas e calvo. As 2 mochilas onde eu trabalho tudo TG. É, o TG também tá aí, né? Só que são olheiras. É, cara. Essa fase da minha vida se chama o preço. O preço. O preço que eu venho evitado pagar todo esse tempo. Que talvez seja o único que de fato eu precisava quebrar, destrinchar ele até o último osso para chegar exatamente aonde eu quero. Blau. Então, me ofereceram um Uber. Aí eu falei, não, eu tô evitando pagar. Porque eu realmente tô. Não tá saindo pra nada. Só saiu pro dízimo. E eu acho que foi só pro dízimo. Acho que foi só o dízimo. Então, falei, não. Ela falou, não, eu pago, não. Falei, que isso, muito obrigado. Se eu tivesse com um pouco de mais raiva, eu aceitava. Mas eu não tava, então já tinha respirado umas 3 vezes. Mas é isso, é o preço. Não dá pra parar. Não dá, porque se eu parar eu volto. Eu volto pra mesma roda. E fico girando. Daí eu me frustro. Talvez essa seja a única coisa que eu deveria ter feito já há muito tempo. Mas eu ficava girando e correndo. Agora eu não vou correr. Nem que eu caia, fisicamente eu não aguente. Pelo menos uma vez na vida eu não vou correr. Deixa vir. O que tiver que ser, velho. Aí eu tava escrevendo, mas daí eu parei agora. Falei, eu vou gravar aqui, eu me expresso melhor. Mas é da hora de escrever.
ou menos isso. Você vai esperar agora o ônibus e seguimos. Tô conhecendo uma garota nova. Tem que ser uma bosta. Porque mal conheço e já expectativa lá no teto. Mas também é interessante. Tem que manter o padrão, então estamos ainda em março. Março ainda mantém. E é o dia seguido do vídeo anterior. A semana inteira, acho que foi uns 5 dias seguidos que já se iniciou outra semana de vídeo seguido. Eu nem tinha pensado, eu sou aleatório, eu só dei vontade, é como se fosse tá virando um hábito. Já tá virando um hábito. O comportamento está entendendo isso e em determinado momento, bum, vou lá e só começo. Março é o melhor mês, 2024 é o melhor ano e a gente mantém com isso. Desde janeiro, desde o ano passado, mais de um ano. E é isso. Se eu comparar o meu março do ano passado para esse março, completamente diferente. Físico, mental, intelectual, intelectual nem tanto. Eu não estudei muita coisa. Mas a noção subiu também. Mas físico mudou pra caramba. Eu tô seco. Eu tô pesando 49. Tem aquele vídeo meu de julho de 2022. Aquela pançona. Cara gorda. Braço forte, mas só gordura. Depois de 2 anos mais ou menos, o cara tá seco agora. Então foi fruto da caminhada espontânea de início, depois eu comecei a focar mais e se tornou corrida e agora nem tá tanto porque eu já cheguei no objetivo, então não que sempre vai parar 100%, mas é só diminuir e focar em outras coisas e manter agora. Mas eu tô seco. Minhas roupas já tá caindo, entendeu? Antes não entrava. As minhas cuecas antes não entravam, tava ficando apertado e agora tá caindo. Então a família não curtiu muito não. Mas você tá gordo, eles reclamam. Você tá magro, eles reclamam. Fiz por mim, né? Eu não tava gostando. E agora eu tô. Então, uma coisa só. Físico, foi top. Sem dúvidas. Financeiramente. Março do ano passado eu nem. Você sabe, eu nem. Tinha nem terminado a escola ainda. Então. Tá completamente diferente. A empresa também mudou pra caramba. Ainda mantém naquela roda estagnada. Pelo mesmo motivo de não poder investir. Por causa da queda de outubro, como eu poderia chamar o golpe branco, a queda de outubro, a escolha de outubro, a escolha que foi, não foi burra, mas foi
foi uma escolha e veio a consequência, né? Então, no momento, pra outra situação foi maravilhoso, mas pra essa foi uma bosta. Mas ela mantém e agora com muito mais planejada e mesmo que esse plano morra, porque muita coisa vai mandar até eu dar um start. E olha lá, será que é o meu ônibus? Acho que não é. Não é, não. Mas é isso. A gente segue. Estava estagnado, né? A empresa, mas a gente está com muito mais planos do que antes, né? E a gente vai dar uma mexida muito nisso ainda. De qualquer forma, vai dar certo. É a parada do vídeo que eu vi hoje. Não tem como eu estar fazendo todo esse esforço. Sabe, eu tô trabalhando, tô no PTG, eu tô dormindo às 10, 11, acordando às 4, eu tô dormindo tarde, acordando cedo. Não tem como todo esse esforço não surgir fruto, o fruto que eu tô buscando. Não tem como. O trabalho devolve. Então trabalho, porque o trabalho devolve. Entendeu? O Joel falou isso, eu já vi outras vezes ele falando que o trabalho devolve, mas ele fez um vídeo recentemente, acho que hoje, né? Então o trabalho realmente devolve. Então não tem como. Não tem como, cara. Olha tudo que eu tô fazendo. Tipo, não tem como não dar certo. Não tem como. Sabe? E mas vai nessa que quando você quebrar a cara você vai se frustrar e de fato. Mas se eu não for, eu também vou me frustrar. Entendeu? Então eu prefiro ir até cair, até realmente, mano. Até mesmo depois de ver que não tudo deu errado, realmente não vai dar certo, depois de todos os muros terem caído em cima de mim, eu estar lá atolado. Até mesmo nesse momento ainda tem como. Ainda existe. Porque só depende do seu pensamento, do seu psicológico. A nossa mente, ela é preguiçosa. Inclusive eu poderia ter ido a pé, eu nem pensei nisso. Eu vou ir a pé. O que eu tô esperando aqui? Eu tô moscando, você tá vendo? Ah, agora não. Ah, não, falta 15. Ah, eu não sei se eu vou. Entendeu? É a questão. Mas a pé. Não, a pé. Ah, é um montão de eu ficar esperando, é verdade. Não, logo ele já chega. Então, é um montão de ficar esperando porque eu. Né, ontem a gente. A hora que eu tava gravando, bem acho que era na hora que eu tava gravando lá na Avenida Itália tinha passado. Então. Enfim. Não tem como. Não dá certo. É impossível se aqui, cara. Se aqui manter todo o foco. Entendeu? Todo o foco. Eu vejo os moleques da minha idade, o pessoal ali que trabalha comigo. Tem dois ali de 18, 19, 20 anos, sei lá. Os caras tudo endividados, os caras que já trabalhou comigo também, que tem entre 18 a 23, 24 no máximo. Os caras endividados, tipo, mano, com nome sujo, tipo, mano. Os caras iniciou agora nas paradas, no trabalho e já tá com nome sujo, viado. Agora não, mas que eu tava passando fome, realmente precisava, enfim, sabe que não é exatamente isso. Entendeu? Então, tipo,
Se perdeu a noção por ter uma porcentagem mínima, literalmente, de um poder, que é o dinheiro mínimo, porque é o salário mínimo, ou quase um mínimo, ou um pouco mais que um mínimo. Então se perdeu a noção do que fazer com o dinheiro, do necessário, do essencial. Talvez nem sabia que existia esse tipo de noção, nem se passava na cabeça das pessoas, porque são muito ainda imaturas, estão aprendendo e vão aprender da pior forma possível. E se aprender, né? Porque às vezes não aprendem, entendeu? Às vezes fica nesse ciclo, não muda, e quando já passou mais de 20 anos e o cara tá uma dívida, tá ligado? Então assim, eu fico vendo, eu fico olhando, imaginando, falei, mano, quanta coisa vocês gastam à toa. Quanta coisa, cara. Eu mesmo me incluo também. Mas eu me incluo, só que mínimo, tá ligado? Mínimo. Comparar os meus gastos com os gastos dos caras que eu vejo, mano. Tá ligado? Não é um mau gasto que você tem que. Assim que às vezes que eu gastei foi pra bosta, pra bobeira, tipo, coisa errada. É pra doce, bobeira mesmo, de comer, de doce e tal. Milkshake, sei lá, entendeu? Então assim, você perdeu a noção, ou a noção nunca existiu, por não saber do conhecimento. Só que é engraçado porque eu falo coisa, pô, você precisa trabalhar. Beleza, não é uma explicação lógica e tal, puro conhecimento ali 100%, mas tá ligado? Então só depende de cada um querer mudar, querer realmente fazer escolhas melhores, independente, tá? Só depende de cada um, entendeu? Então só vai depender da gente mesmo, enfim, nada vai mudar se a gente não mudar, se a nossa mente não mudar, entendeu? Então por isso que eu tô, mano, marcando com tudo isso, tá ligado? Ali já foram 2 meses nesse trabalho, eu tô lá desde janeiro, entendeu? Vai fazer quase 3 já, e tá voando, já é março, tá voando. Mês que vem, menos de um mês, eu faço 20 anos, entendeu? Tá voando, entendeu? Então assim, tipo, é muito insano isso, porque é umas coisas que eu só vou conseguir ver resultado de todo esse o preço depois de meses. E meses pra depois de março, agosto, junho, julho, por aí. Talvez um pouco menos, dependendo de como realmente for mesmo. E se for um pouco como eu tenho planejado, e tudo vai mudar do dia pra noite. Aqui foram vários dias pra noite pra chegar nesse dia pra noite. A gente já falou sobre, entendeu? Então assim, é absurdo, mas é o absurdo por um determinado tempo. Lembra o preço que eu achava? Não, que eu achava não. Que eu pagava por dias e dias no meu começo. Cara, dentro desse ramo, desse caminho, há quase 3 anos. Tem 2 anos. Quase 3 anos. Desde 2021, já estamos em 2024. Então assim, eu vi os gurus nascendo. Sabe, os gurus de hoje em dia, eu vi os gurus nascendo. Alguns gurus. Em específico, enfim. É um moleque que eu não gosto. Falou moleque que não já sabe. Então assim, cara, não importa. Então assim, eu
dediquei. Eu tirei, né? Eu arrisquei na escola, saí da escola, falei, mano, vou meter o louco nessa parada. Fui muito influenciado pelo moleque, entendeu? Mas não julgo ele nem nada, enfim. A história dele, com a vida dele, nem nada. Fui muito influenciado, porém eu realmente vi uma realidade que eu vejo até hoje e que se alguém visse também e tivesse esses mesmos pensamentos que o meu, já quase semelhantes, não ia aguentar. Não ia aguentar. Não ia aguentar. Principalmente na época. Se fosse hoje em dia, eu acho que. Não sei, sabe? Não dá pra falar se fosse hoje em dia, porque é completamente diferente. Não se compara. Não se compara. É o jogo mais mental. Enfim. Hoje eu acho errado, mas eu também acho certo. Entendeu? É difícil explicar. Mas é muito do eu da pessoa. Não é que eu ache certo, mas eu acho que vale o risco. Mas não necessariamente que seja o que eu acho certo. Mas que vale um risco do que. Antes um risco do que um arrependimento. Entendeu? Então, uma jogada fria, calculista e que, sem dúvidas, tem mais chance de entregar o seu rei do que você capturar o rei do inimigo, do que sonhar apenas com essa jogada e nunca arriscá-la. Entendeu? Então, antes você ir lá e fazer do que apenas ficar sonhando de olhos abertos, imaginando o que poderia ser, o que poderia não ser, ao invés de você ir lá e ver se realmente pode ou não ser. Não importa o resultado, importa o fato de você ter tido a iniciativa de chegar, de se esforçar para chegar nesse resultado, entendeu? Então, é mais sobre começar, meter a cara, entrar na lama, se afogar no mar e aprender a nadar no meio do caminho, entendeu? Não é sobre se você vai nadar que nem um profissional, se você vai ser o cara, é sobre você ser o rato. Mas o rato corajoso, que vê uma ratoeira na sua frente, não corre. Ele busca meio de passar por ela. Porque é o caminho que ele tem. O queijo está do outro lado. Tem uma ratoeira na frente dele. Ele vai ter que passar porque ele quer o queijo. Ele quer o queijo é o objetivo. É o resultado. Quando ele comer o queijo, ele vai sentir todo aquele prazer. É esse que ele quer. Ele está buscando o prazer do resultado. É a mesma coisa. A gente não busca em si ficar rico, a gente busca em si o que ficar rico vai nos proporcionar. As experiências, as coisas que eu poder fazer e tal, entendeu? Não é sobre o dinheiro em si, é sobre o que ele pode nos proporcionar. O que ele pode mudar, melhorar e até piorar. Aí vai da pessoa, né? Pessoa. Mas o que eu quero dizer é que o rato, ele tem que encarar o obstáculo dele. Ele pode demorar para chegar até o queijo, mas ele não vai parar, porque ele tá fissurado na parada. E é isso que eu tava, entendeu? Eu tava fissurado na parada, ou completamente obsessivo em fazer a parada acontecer. E não deu certo por muitos motivos. Eu não tinha um dos principais. O que seria um dos principais que eu não tinha? Sem ser o dinheiro em específico. Isso é óbvio. Mas algo mais profundo, algo mais que eu não tinha. Eu não conseguia ver os dois lados. Eu vi os dois lados de tudo. De tudo. Menos de mim mesmo. De tudo, menos de mim mesmo. Essa é a palavra. Nossa, achei um dos piores erros que eu já tive. Eu não conseguia ver os dois lados meus. Então, por exemplo, tem duas pessoas brigando. Eu sento e converso com as duas pessoas. Elas estão brigando por algum motivo. Consigo entender o lado delas. O lado das duas. Eu não apoio e não julgo ninguém. Eu entendo os lados dos dois. Eu consigo ver a razão de cada um pelo fato de elas estarem ali brigando. Consigo compreender.
situação do primeiro e da situação do segundo. Agora, trazendo pra mim mesmo, refletindo pra mim mesmo, olhando no espelho e me vendo, eu não conseguia ver os meus dois lados. Os meus dois lados seriam o quê? Sim, trabalho é extremamente importante, mas não tá acima da família. Ele tá pra baixo. E a coisa mais importante do que a família é a sua saúde, que tá no topo. Porque se você não tem saúde mental, física, psicológica, intelectual, a saúde universal, meu parceiro, não tem como você tá de boa com a família. Portanto, você também não vai conseguir o trabalho. Você pode estar uma merda. Você pode estar uma merda. E pode manter tudo isso. Mas de modo geral vai ficar uma merda no todo, entendeu? Não vai ter aquela coisa, sabe? Você vai ter que ficar, nossa, mano, você vai reclamar todo dia. Você vai reclamar todo dia. Você não vai, tá ligado? Você vai ficar, nossa, mano, nossa, cara. Infeliz diário. Não é sobre estar feliz o tempo todo, é sobre o fato de não ver felicidade em coisas que. Em algumas coisas, entendeu? Que nem. Eu tava bravo, eu perdi o ônibus. Mas eu falei, beleza, perdi o ônibus. Perdi a semana inteira. Desde, sei lá, segunda passada. Mais ou menos, não que eu tenha perdido, né? Não deu certo. Então, é mais um dia normal. Se for seguir uma rotina, se for contar esse como meu padrão agora, não é, mas se for se contar, é mais um dia normal. Não muda. Não muda nada. Entendeu? Então, se fosse seguir nesse padrão, não mudaria nada. Mas não segue um padrão, não é um padrão. São só coisas da vida. Só coisas da vida e a noite acaba, outro dia começa e é isso. Eu tamo aí, né? Tamo aí na atividade. Parar não dá pra parar. Impossível parar, impossível. Porque se eu quero a parada, não tem como eu parar. Porque tá uma bosta. Afoga na bosta. Come a bosta. Engole. Sente o sabor da bosta. Pode parecer idiota o que eu tô falando, mas é verdade. Aproveita o processo da bosta. Porque depois que a tempestade passar, mano, você vai lembrar da bosta. Talvez seja uma das coisas que você mais lembra. É da bosta que você passava. A bosta de perder o ônibus. De todos esses momentos que te deixam bosta, de modo geral. Então, relaxa. Porque ficar bravo não vai mudar nada. É como você reage. Isso é uma forma de eu me tranquilizar. Por isso que é muito tempo aqui fora. É uma forma. Tem diversas formas e maneiras, mas é uma das. Então é isso. Nada é impossível. Se nada é impossível, tudo é possível. Significa que dá pra fazer a parada.
exatamente como eu penso. Talvez não no tempo que eu planeje, mas exatamente como eu penso. Talvez não como eu queira, mas exatamente como eu planejo. A mesma linha de raciocínio. Se tudo é possível, pensa lá. Então também tudo é possível pro bom e pro ruim. Então é muito fácil desistir também, porque é totalmente possível. Se nada é impossível, então é possível não conseguir. Mas é só não conseguir, só não conseguirei se eu parar. Porque enquanto eu estiver andando, ainda há não só esperança, mas ainda há esforço. Ainda há faísca em busca da chama. Se há faísca, há chance de chama. Se existe uma chance de uma faísca pegar a chama, existe a chance de uma fogueira bela. Entendeu a brisa? A brisa, ela é meio, às vezes idiota, às vezes muito nada a ver. Mas é uma brisa se você levar essa brisa pra sua vida. Eu falo isso pra você mesmo que tá aí falando, que tá se olhando agora. Linda. É exatamente como você vê. Então assim, dá certo. Mas não vai ser um mamão com açúcar que você fantasiou na sua cabeça que seria. Talvez no fundo você sabia que não é. Mas você fantasiou, deixou esse vaso permanecer aí. E é esse vaso que a gente tá matando. Entendeu? Completamente exausto. Completamente exausto. Mas é esse exausto, essa exaustão, é essa caída física, emocional, mas fazendo ter que ser feito e mesmo estando no cocô, que vai fazer eu der ele vai pra cima em algum momento. Não sei quando, não sei onde, e talvez não saiba nem como, talvez. Mas vai, entendeu? Vai e quando for a sensação vai ser... Eu já sabia que isso ia acontecer. É como se fosse uma própria arrogância. Mas não é mentira. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu já sabia que isso ia acontecer. Porque não tem como, voltando pro começo. Não tem como todo esforço, dedicação, risco, desejo não dá certo. Não tem como. Tem que dar certo, vai dar certo. E mesmo que não dê, enquanto eu ainda levantar e continuar fazendo o que tem que ser feito, ainda há esperança que dê. Então nunca é um final, mesmo depois de chegar ao final, entendeu? Nunca tem o seu ponto final. Não existe. É um ponto, parágrafo. E aconteceu que, entendeu? É temporário. Esse espaço, esse tempo é um ponto e é temporário até a próxima
palavra da frase. Entendeu? Então, eis um tempo, eis um tempo, eis o preço, eis a parada de realmente ficar doido. Mas não é um doido chapado, é um doido de tipo de esforço. Porque o trabalho devolve. Entendeu? Então não existe. Não vai dar. É claro que isso é uma estratégia para aumentar e tender a fortalecer cada vez mais. Mas mesmo na frustração, mesmo no pior, mesmo que realmente de fato não dê, não existe. Não existe. Porque o trabalho devolve. O trabalho devolve e eu preciso continuar. Na pior dos piores, eu ainda saio na maior vantagem que eu poderia ter. No pior cenário, ainda é o melhor. De qualquer forma. Então é isso. Aguenta, tá doendo, não vou parar de falar. Tô sem água. 40 minutos quase. E essa jornada não acaba aqui. Uma jornada longa, única e verdadeira. Uma jornada longa, única e verdadeira. Verdadeira, real, que existe. E que tudo que for fora da realidade vai ser cortado. E o foco tem que manter aqui. Tem que manter aqui. Vai continuar sendo uma droga. Vai piorar. Mas antes de dar muito certo, precisa que dê muito errado. Faz parte da lógica humana de evolução. Primeiro dá tudo errado, para depois dar tudo certo. E assim se inicia, se recomeça e se desestabiliza a médios, leves, se desestabiliza, se estabiliza, enfim. E a terra roda, o mundo não para, a vida continua existindo. Tudo continua, independente se você está parado ou não. Então é isso. É mais ou menos isso. Março é o melhor mês, 2024 é o melhor ano. Seja o que tiver que ser, mas vai sair. Vai ser. E não tem como. Por cada esforço, por cada momento, situação, por cada lágrima, por cada ápice de desistência, maior que tenha sido, que ainda será. Vai valer a pena, porque o trabalho devolve. O trabalho devolve. Então é isso. Minha mão tá doendo. Vou esperar o ônibus agora, que tá demorando bastante. Mas é isso. O trabalho devolve, nada
nada muda, a gente continua. Seja feita a tua vontade, e não a minha. Mas que eu tenha capacidade de fazer o que tem que ser feito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, uma boa noite.